Então, agora a gente vai finalizar essa aula 1, definindo essa grandeza momento linear para uma partícula e depois para um sistema de partículas, tá? Fazendo algumas considerações e chegando, né, a conclusões bem importantes. O que eu quero que vocês pensem é que o que a gente fez anteriormente nessa aula foi simplesmente estabelecer a posição do centro de massa do sistema. É uma coisa meio geométrica, fazer conta, né? Fazendo conta, eu acho, a partir das definições, a posição do centro, mas talvez ainda não tenha ficado claro, e eu nem demonstrei isso, porque o movimento do centro de massa é tão simples, é o movimento mais simples a ser analisado. Dentre todas as partículas do sistema, o movimento do centro de massa é o mais relevante, é o que me dá mais informações do corpo como um todo, tá? Então, a gente vai chegar nisso, mas para isso eu tenho que introduzir esse conceito de momento linear, tudo bem? Então, guardem essa informação do centro de massa por enquanto. Bom, para uma partícula, então imagina que você tem uma partícula que se movimenta no plano XY. Essa é a sua partícula aqui, ela é esse pontinho, essa partícula tem uma massa M. Esse vetor R define a posição dessa partícula e esse vetor R pode variar no tempo, de forma que a sua partícula tem lá uma determinada trajetória, tá? A velocidade dessa partícula, você sabe, ela é sempre tangente à trajetória, e a velocidade dessa partícula corresponde à taxa de variação temporal do vetor posição. Então, define-se momento linear da partícula, um vetor P, que corresponde ao produto da massa da partícula vezes o vetor velocidade. Tá? Então, o momento tem a mesma direção que a velocidade e a gente vai ver aqui que ele pode ser mudado pela ação de uma força externa. Olhem só, pessoal, o que é interessante aqui? Essa é uma definição, tá? Momento linear é a massa vezes velocidade. Agora, se você fizer uma derivada temporal dos dois lados da equação, dessa equação 9.22, então o que a gente conclui, ó? Que a derivada do momento linear de uma partícula, a taxa de variação temporal do momento linear da partícula, é a derivada temporal desse produto, massa vezes velocidade. Então, a derivada temporal do momento é igual. A massa não varia no tempo, né, pessoal? A gente está considerando situações simples, clássicas aí, em que essa massa é independente do tempo. Então, a massa sai para fora da derivada aqui e fica dv dt. O que é dv dt? dv dt não é a aceleração a que esse corpo está sujeita? Então, olha aqui que a gente chegou, que o lado direito é massa vezes aceleração. E o que é massa vezes aceleração? Lá que a gente viu na segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração corresponde à força resultante que atua sobre um corpo, não é verdade? Então, a gente consegue reescrever a segunda lei de Newton de outra forma, tá? Agora, então, eu posso escrever que a força resultante que age sobre um corpo corresponde à massa vezes a aceleração, ok, mas corresponde também, se eu quiser tratar de outra forma, da taxa de variação temporal do momento linear dessa partícula. Tá? Então, essa é a segunda lei de Newton, ó, escrita de uma outra forma. O que é a força resultante que age sobre uma partícula, pessoal? São todas as forças externas, todas as forças que agem ali. Se o seu sistema é uma partícula, todas as forças que agem nessa partícula são forças externas ao sistema, não é verdade? Mas agora notem o que a gente vai fazer para um sistema de duas partículas, tá? Então, de novo, eu tenho o meu sistema de referência, y, x. Meu sistema ele é constituído simplesmente por duas partículas, ó. Aqui eu estou localizando a minha partícula M1, que tem uma posição R1, que varia no tempo. E aqui eu estou localizando a minha partícula M2, que tem uma posição R2, que varia no tempo.
Se essas posições mudam no tempo, quer dizer que essas partículas têm uma determinada velocidade, tá? E esse é o meu sistema, essas partículas podem, inclusive, interagir entre si. Então, a gente fala que podem aparecer aí forças internas, que são essas forças de interação que existem entre as partes do sistema, tá? As forças externas são forças exercidas por agentes que estão fora desse sistema aqui, tá? Então, vamos aplicar essa segunda lei de Newton, escrita dessa forma alternativa aí que a gente viu. Então, o que eu vejo? Qual que é a força resultante que atua na partícula 1? A força resultante sobre a partícula 1 é a taxa de variação temporal do momento, né, da partícula 1. Só que vocês concordam que o que é força resultante? É a soma das forças externas que atuam sobre essa partícula 1. Quais forças? A força peso, a força de alguém que puxa essa partícula, exemplos diversos, tá? Então, a força resultante é o somatório de todas as forças externas que atuam nessa partícula 1, mais a soma das forças que a partícula 2, faz sobre a partícula 1. Não é verdade? Porque podem existir forças internas ali. Se a partícula 2 interage com a partícula 1, ela contribui ali com uma força interna, para a minha força resultante. Tudo bem? Ok. Então, vamos fazer analogamente para a partícula 2. A força resultante sobre a partícula 2 corresponde à taxa de variação temporal do momento dessa partícula, no momento linear, mesma coisa que massa vezes aceleração. E o que é a força resultante sobre essa partícula? São as forças externas que agem sobre a partícula 2, mais as forças que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2 em virtude da interação entre elas. Ou seja, pessoal, eu posso falar então que se eu combinar essas duas equações, vou chamar isso aqui de equação 1 e equação 2, se eu combinar essas duas equações, eu chego a que conclusão? Olha, que a força resultante que atua sobre a partícula 1, mais a força resultante que atua sobre a partícula 2, corresponde à taxa de variação temporal de P1 mais a taxa de variação temporal de P2. Não é verdade? Mas, então vamos lá, ó. O que é a força resultante sobre a partícula 1? As forças externas sobre a partícula 1 mais a força que 2 faz em 1. O que é a força resultante sobre a partícula 2? São as forças externas sobre a partícula 2 mais as forças que a partícula 1 faz na partícula 2. Isso, então, vai ser igual à taxa de variação temporal. Posso colocar essa taxa em evidência, né? Então, vai ficar P1 mais P2. A soma dos momentos lineares do meu sistema. Mas note aqui que interessante, ó. As forças, note que, pessoal, a gente sabe uma característica importante aqui, ó. A força que a partícula 2 faz em 1 é contrária à força que a partícula 1 faz em 2. Isso vem de ação e reação, né? Então, olha, se a partícula 2 exerce uma força de 10 newtons na partícula 1, por reação, a partícula 1 exerce uma força de 10 newtons na partícula 2 contrária. Então, quando você vai somar isso vetorialmente, essas forças vão se cancelar, tá? Então, uma que é o negativo da outra, essas forças se cancelam. Então, eu cheguei à conclusão que o somatório de todas as forças externas que agem sobre o sistema, então se eu pegar a soma de todas as forças externas que agem sobre o sistema, isso vai corresponder à taxa de variação temporal do momento linear total sobre o sistema. Então, estão entendendo para que eu tô falando isso? Olha só. Isso é só uma demonstração, tá, pessoal? Se você tem lá N partículas
infinitas partículas. Imagina você ficar computando a força resultante sobre cada partícula. Força resultante, você vai ter que computar todas as forças externas e todas as forças internas. Então, se você tem 10 partículas interagindo, você tem que computar as forças que as outras 9 partículas exercem numa determinada partícula, mais as forças externas. Então, é muita força que você tem que ser capaz de identificar. Com essa aproximação aí de olhar o momento total do seu sistema, você precisa se preocupar apenas com as forças externas que agem nesse sistema, tá? Então, se você sabe computar as forças externas, você sabe o tanto que o momento linear total desse sistema varia, que está relacionada à aceleração desse sistema, tá? Bom, então agora é a parte mais importante, né, o resultado mais interessante da aula. O que a gente viu então? Do sistema de duas partículas, né, um sistema lá de N partículas. Então a gente viu que, para você saber o tanto que o momento linear total do sistema, que é a soma, né, de todos os momentos lineares, mudou, você tem que saber todas as forças externas que agem sobre o sistema, ok? Agora, olha que interessante, eu vou fazer uma manipulação dessa equação para chegar num resultado aqui, ó. Momento total, imagina que eu tenho um sistema de duas partículas, momento total vai ser M1V1 mais M2V2. Então, momento total, posso reescrever como sendo M1. O que é V1? A taxa de variação da posição 1. O que é V2? A taxa de variação da posição 2. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma manipulação que eu vou multiplicar esse lado aqui, olha, dessa equação, eu vou multiplicar pela massa total do sistema e depois eu divido pela massa total, tá? Não faz diferença nenhuma. Então, quando eu fizer isso e reorganizar os termos, olha o que eu tenho. Eu vou chegar aqui, o momento total do meu sistema vai ser igual a, esse Mzão permanece aqui, ó, Mzão. Vou colocar a derivada temporal em evidência, ó, e vou reorganizar isso, ó. Derivada temporal vai ser de M1R1 mais M2R2 dividido pela massa total. Concordam que essas duas equações aqui são equivalentes? Dá uma olhada nelas com calma, para vocês identificarem que elas são equivalentes. Mas note o seguinte, pessoal, num sistema de duas equações, o que significa isso aqui, ó? M1 vezes a posição da partícula 1 mais M2 vezes a posição da partícula 2 dividido pela massa total. Isso corresponde exatamente à posição do centro de massa de um sistema de partículas. Então, a gente chega no importante resultado, que é que o momento total sobre o sistema é igual à massa total sobre o sistema vezes a derivada temporal da posição do centro de massa. Ou, de outra forma, o momento linear total do sistema é igual à massa total vezes a velocidade do centro de massa. Então, ao invés de eu ficar tratando das partículas individualmente, eu posso achar o momento linear total do sistema, que é simplesmente pegar, ó, se tem N partículas lá, é como se eu pegasse todas essas partículas, somasse as massas, né? Essa partícula, então, ela passa a ter uma ação total, coloco isso na posição do centro de massa e vejo como o centro de massa anda. Isso caracteriza completamente o meu sistema, tá? Ou seja, mais um resultado importante, se eu derivo isso, ó, a taxa de variação temporal do momento linear total é Mzão vezes a derivada da velocidade do centro de massa, ou seja,
dp dt é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Pode estar parecendo confuso, mas é agora que vocês têm que sacar tudo que foi feito, pessoal. Olha só, quando eu tenho uma partícula, eu concluí exatamente que a força resultante que age sobre essa partícula, né, que é a massa vezes a aceleração, a força resultante provoca uma variação do momento linear dessa partícula. Aí, se eu tenho um monte de partículas, o que você faz? Identifica o centro de massa dessa partícula. E a taxa de variação temporal do momento linear total desse sistema, ou seja, que envolve todas as partículas, é como se você pegasse todas as partículas, colocasse essa massa total localizada no centro de massa, e a taxa de variação do momento linear total é essa partícula emissão vezes a aceleração desse ponto. Vezes a aceleração do centro de massa. E a gente viu também que derivada temporal do momento total não corresponde ao somatório das forças externas, aqui ó, no slide anterior, né, o somatório das forças externas. Então eu concluí que, finalmente, a derivada do momento linear total do meu sistema corresponde à emissão vezes a aceleração do centro de massa, que corresponde ao somatório emissão vezes a aceleração do centro de massa, que corresponde ao somatório de todas as forças externas que agem sobre o meu sistema. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que eu tenho agora a condição de conservação do momento linear do meu sistema. Qual que é a condição de conservação? Condição de conservação é o momento linear total não variar, né? Se o momento linear total inicial é igual ao final. Isso é condição de conservação, né? Para isso acontecer, o que tem que acontecer então? Não pode haver força externa resultante atuando no sistema. O somatório das forças externas tem que ser igual a zero. Tá? Então, isso aqui é a condição de conservação do momento linear. Ó, o momento linear total do meu sistema é igual a massa vezes a velocidade do centro de massa. A variação do momento linear total do meu sistema, a variação temporal, então, é a massa vezes a aceleração do centro de massa, que corresponde ao somatório de todas as forças externas que atuam nesse meu sistema. Se não há força externa resultante, se elas se anulam, tá? Então, o momento linear total do sistema não varia. Ai, mas para que isso é útil? Isso é muito útil em problemas de colisão, por exemplo. Então, você tem uma partícula que antes estava se movimentando para cá, numa superfície, e vai encontrar uma outra partícula que estava parada. Então, essa estava parada, essa estava andando. Vocês concordam que eu posso associar um momento linear total para a situação inicial? Certo? Qual que vai ser a situação após a colisão? Não sei, tá? Vamos pensar que a partícula 1, vamos pensar que a partícula 2 andou um pouquinho para cá e a partícula 1 voltou. Eu não posso associar um momento total, momento linear total a essa situação final, tá? E uma vez que as forças externas nessa situação, o somatório das forças externas é zero, por quê? Quais são as forças externas que estão atuando aqui? É peso e normal. Essas forças estão se anulando. As únicas forças que estão aqui são forças internas que vão atuar quando uma bola bate na outra. Tá, gente? Então, uma vez que o somatório das forças externas é zero, os momentos
imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão são iguais. Então, com isso, eu consigo tirar informação de qual que vai ser o estado de movimento final após uma colisão, por exemplo. Isso tudo a partir de conservação. Nós vamos fazer uma série de exercícios para a gente entender como a conservação vai ajudar a gente a resolver problemas, tá? Sobretudo aí de colisão. Então, finalmente, o segundo exercício que eu quero que vocês entreguem é esse exercício aqui, ó. É um exercício que tem um sisteminha de duas partículas, partícula 1 e partícula 2. E você tem que inferir sobre o centro de massa desse sistema de partículas, a posição do centro de massa, tá? A gente vai discutir, então, na próxima aula, o exercício 14 e o exercício 45. Mas, para entrega, vocês precisam entregar apenas o 14 e aquele de centro de massa que eu passei no vídeo anterior. Tudo bem? Revisem as aulas, assistam com atenção. Essa foi uma aula mais de dedução, tá? Para que a próxima aula a gente possa praticar esses conceitos.